Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque mais uma vez estamos reunidas aqui em Teu nome para aprendermos de Ti. Obrigada, Senhor, pela noite de descanso que Tu nos deste. Obrigada por mais um dia que Tu nos concedeste. Senhor, que este dia seja passado na Tua presença, Senhor. Agora, Senhor, eu coloco a Tua serva no Teu altar, para que Tu a unjas com o poder do Teu Santo Espírito, para que ela possa transmitir o teu recado e que vá ao encontro de cada uma das nossas necessidades. Abre, Senhor, os nossos entendimentos. Abre, Senhor, as nossas mentes para podermos entender e compreender a tua santa e bendita palavra. Fala, Senhor, que o teu servo os ouve. Obrigada, Pai. Pai Santo, pedimos também a tua bênção para este dia, para que seja passado na tua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo. Com ações de graças, te agradecemos e pedimos, porque te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém e amém, amém. 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 Glória a Deus. Papai, muito obrigada pela vida da minha irmã, do meu presente do alto céu, Tanuri. Então, vem para cá. Minha irmã, fale conosco. Permita que Deus te leve a lugares mais profundos, que você possa costurar essa palavra da melhor forma para que possa fazer morada no meu coração. Vem para cá, Cíntia. Amém. Bom dia a todos, com a graça e a paz de Jesus. Ai, que maravilha ouvir essa oração, linda Laura, e essa acolhida única de Mônica Souto. Obrigada, minhas irmãs. Então vamos lá para mais um dia de estudo. Estou um pouquinho rouca, gripei, a garganta está arranhando, mas acho que dá para vocês ouvirem aí, tá bom? Então, qualquer coisa se falhar aqui, a gente toma um golinho de água e volta. Então, a última vez que eu tive aqui foi no mês de dezembro, que a gente teve juntos, né? Nesse estudo da quarta. E o Senhor me direcionou numa palavra sobre a brevidade da vida, comparado com a eternidade, com o nosso destino eterno em Deus. Não sei se vocês lembram disso, mas era algo que estava borbulhando no meu coração e eu compartilhei aqui com vocês um pouquinho sobre essa compreensão de como a vida é breve quando ela é comparada com a eternidade. E hoje eu queria, né, falar um pouquinho, acho que o Senhor foi fazendo esse gancho, está puxando a gente para entender um pouco mais sobre isso, já que a nossa vida aqui é breve, né, como todos nós sabemos. Às vezes passa como um relâmpago, alguns mais que tiveram a bênção aí da longevidade, como Dona Laura, já viu tanta coisa, já viu guerra, já viu paz, já viu conquistas. A gente sabe que é a bênção de Deus, a longevidade, e outros a vida é tão curta que mal começou a viver nessa terra e já partiu dela. Então, pensando sobre estas coisas, o Senhor começou a me trazer um entendimento sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida dentro dessa brevidade, né? Nesse intervalo entre o nascer e o morrer aqui nessa terra, que é o que nós chamamos vida. A vida é esse intervalo entre essas duas datas. Todos nós sabemos a data que viemos à Terra. Você sabe? Dia do seu nascimento? Claro. Às vezes a gente até tem gente que esquece, né? Aqueles que não gostam de comemorar aniversário, contar os anos, não quer ficar mais velha, hein, Mônica Souza? Esqueci, não parei de contar, mas não tem como, né? Mas a gente não sabe qual é a data que vai estar ali colocada na nossa lápide. Isso só pertence ao Senhor. Todos os nossos dias estão contados e escritos aqui. Mas esse intervalo entre essas duas datas é a vida. E qual é o sentido dela? Qual é o sentido de estarmos aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Então, houve alguém muito sábio, o homem mais sábio que pisou nessa terra.
E ele pensou muito sobre isso. E ele deixou um registro disso em um dos livros da Bíblia. Um livro que os teólogos, a maioria, concordam em dizer que é o livro mais difícil de ser estudado e interpretado em toda a Bíblia, que é o livro de Eclesiastes. É um livro riquíssimo, poderoso, mas muito profundo, e por isso ele tem tantas vertentes que traz tantas dúvidas. Mas se a gente abrir lá, logo no primeiro capítulo, eu vou ler aqui no Eclesiastes 1, o verso 12, 13, nós vamos dar uma passeada boa hoje pela Bíblia, viu? Bem rapidinho, porque o nosso tempo aqui voa, mas para a gente poder ter uma síntese desse entendimento sobre o sentido da vida. Então, no 12, no 13, Salomão, né, todos nós acreditamos, a maioria, que foi escrito por Salomão, porque foi um rei Israel, um filho de Davi, que deixou esse registro, então a gente conclui-se que é o rei Salomão. Então, no verso 12, 13, está escrito assim: Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Verso 13: Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Só até aí. Olha só, ele chega num tempo da vida dele e que ele se dedica, ele começa a observar, investigar, procurar qual é o sentido da vida debaixo do céu. Nessa linha horizontal da nossa existência, de tudo que vivemos, desde quando nascemos, qual o sentido disso? Então, durante todo o livro, Salomão vai falar sobre várias coisas, né? No capítulo 3, que é tão conhecido, ele vai dizer sobre há tempo para todas as coisas, ele vai trazer aquela lista, né, de coisas, fatos que acontecem debaixo do sol, tempo de nascer, tempo de morrer, e ele vai ali discorrendo a respeito de todo esse tempo, né? Tempo de construir, de derrubar o que construiu, de chorar, de rir, de plantear, de dançar, de espalhar, de ajudar, de abraçar, de se ausentar do abraço. Então, ele vai falando sobre todas essas coisas. E no verso 12, 13, ele vai dizer assim, no capítulo 3, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz, praticar o bem enquanto ele viver. Descobri também que ele pode comer, beber, dar recompensa pelo seu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Então, Salomão foi observando as coisas e ele foi usando a sua sabedoria para investigar, para observar a vida, a maneira de se viver, e ele foi chegando a conclusões. Algumas pessoas falam que Salomão estava um pouco depressivo quando ele escreveu esse livro, porque ele vai chegando a um momento que ele vai dizendo assim, nada tem sentido. A nossa vida e a vida do animal é a mesma coisa. O justo e o injusto têm o mesmo fim. Os dois vão morrer. Se praticar justiça ou injustiça, os dois vão morrer do mesmo jeito. Ele vai dizer, o que adianta trabalhar tanto, 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 e depois que você morrer, tudo que você juntou vai para outra pessoa. Então ele começou a pensar nessas coisas e ele queria encontrar um sentido. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Eclesiastes, que ele se dedicou a muitas coisas. Ele começou a pensar, então, talvez o sentido da vida esteja em levantar um nome. Então, Salomão começou a fazer muitos projetos maravilhosos, projetos suntuosos, jardins, construções, até hoje elas são conhecidas, estão entre as 7 maravilhas do mundo. Mas aí ele falou assim, mas tudo isso é vaidade, tudo isso é enfado, é cansaço, é correr atrás do vento. É daí que vem a frase dele, vaidade das vaidades. Ele diz, nada disso vai ter proveito, eu vou morrer. E daqui a um tempo, vão lembrar do meu nome, mas daqui a um tempo vão se esquecer. Ninguém mais vai lembrar da minha história. Era assim que ele estava pensando naqueles dias. E quantas vezes não é assim que muitos de nós começamos a pensar? Será que vale a pena tudo isso que eu estou fazendo, vivendo? Esse é o grande questionamento. O livro de Eclesiastes é um livro filosófico.
pensante, onde você vai mergulha em profundidade tentando encontrar respostas. É isso que Salomão está fazendo aqui. E ele vai dizer no capítulo 6, ele vai falar sobre essas coisas, ele vai dizer, parece tudo tolice. No verso 12 ele diz, pois quem sabe o que é bom para o homem? Nos poucos dias da sua vida vazia, olha como esse homem tão sábio estava. Pensa comigo. Ele não estava encontrando sentido para a vida. Ele diz no verso 12 e no capítulo 6, né? Em que ele passa, a vida passa como uma sombra. Quem poderá lhe contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele foi embora? Então ele está dizendo assim, o tempo é tão breve, passa como uma sombra, são poucos dias e vazio, porque ele não conseguia encontrar sentido. Ele foi o homem mais bem-sucedido financeiramente que já pisou na terra. A palavra do Senhor fala sobre a riqueza acumulada de Salomão, que nunca houve igual. Ele foi o homem mais bem-sucedido em termos de conhecimento, de sabedoria, de provar da vida, das coisas da vida. Ele mesmo diz que ele se entregou a todos os prazeres. Teve um momento que ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver, eu já conheço o extremo de ser sábio. Agora eu vou conhecer o extremo de ser tolo e insensato. Eu vou me entregar ao vinho, às farras, às orgias, e eu vou ver se eu acho sentido nisso. Então, Salomão viveu de tudo. Ele foi o mais bem-sucedido no que diz respeito à fama. Tantas pessoas vinham ouvir o que Salomão dizia sobre a sabedoria dele. A Bíblia fala que a rainha de Sabá viajou tanto tempo, saiu do seu país, da sua nacionalidade, só para ouvir Salomão. Salomão construiu coisas, ergueu um patrimônio riquíssimo. Ele foi um homem nos relacionamentos, né, vamos dizer assim, que nunca houve também igual alguém que tivesse tantos relacionamentos amorosos. 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres. Algum estudioso fez uma conta aí, nem que ele ficasse com essas mulheres uma vez por dia, ele levaria 3 anos para estar com todas as mulheres dele. Ele teve de tudo que se pensasse. Um homem com extrema sabedoria, e ele buscava o sentido da vida, ele não estava entendendo, porque Salomão estava olhando verticalmente. Quase todos os textos de Eclesiastes você vai ver a declaração debaixo do sol. Todo o propósito debaixo do sol. Ele estava olhando a vida linear, horizontal, do que se faz aqui, do nosso trabalho, das conquistas, da busca. É por isso que ele vai dizer, a vaidade da vaidade, é buscar, é correr atrás do vento, que um dia todo mundo vai morrer, tudo vai acabar, o que você ajuntou vai ficar para outro, porque ele estava buscando analisar o sentido da vida aqui, terrena apenas. Como se não houvesse uma vida também vertical, de relacionamento com Deus e de expectativa para além da nossa vida aqui na Terra. Então, enquanto se busca sentido horizontalmente aqui, a frustração, ela é certa. Porque ao mesmo tempo que ele encontrou prazeres, ele desfrutou, ele percebia que era momentâneo, que acabava, que não se sustentava. Ele entendia que aquilo tinha que ter algo a mais, tinha que ter um sentido maior, é só isso? Eu comi, gostei do que eu comi, eu bebi, eu gostei do que eu bebi, eu me relacionei, foi bom, mas é só isso? Porque o ser humano, ele tem uma necessidade íntima, profunda, colocada pelo próprio Deus de um sentido que está além desta vida. É por isso que fomos feitos para a eternidade, porque nada aqui no plano desta terra pode saciar plenamente a mim e saciar plenamente a você. Ainda que a gente possa desfrutar de tudo isso de uma forma assim,
intensa, profunda, né? Que a gente possa saborear de todos os prazeres desta vida, ainda assim a gente estará com esse vazio, com essa insatisfação, porque só tem uma maneira de preencher esse vazio e se satisfazer plenamente. E isso não se encontra aqui nessa terra, porque isso está em Deus. Só Ele tem a plenitude que eu e você precisamos. Mas Salomão estava colocando tudo como se fosse em vão. E a gente sabe que não é em vão. A gente sabe que somos peregrinos aqui, sim. Essa não é nossa pátria. Há um sentido maior para a vida, mas Deus nos dá a vida como um presente. E é por isso que o salmista vai dizer: vamos, nos alegremos, vivemos nesse dia, porque o Senhor fez. Cada dia Deus entregou como um presente para ser desfrutado, para nos alegrarmos nele. Por isso que quando Salomão ele vai chegar à conclusão de tudo que ele fala, de tudo que ele pensou, de todas as interrogações, de todo o drama da mente humana, de todo o desgosto dele por buscar tanto, tanto e não se saciar. A conclusão desse livro, no capítulo 12, ele vai dizer no verso 13 e 14, ele vai dizer assim: tudo que eu foi dito, tudo que eu falei, a conclusão é esta: tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo que fizemos aqui, mesmo que nós fizemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Ele diz: tema a Deus, viva sobre princípios, não desperdice os seus dias e a sua vida aqui. É isso que ele está dizendo. E sabe o que é interessante? Quando a gente vai ler na carta, lá em Filipenses, Paulo falando sobre todas as suas conquistas da vida. Filipenses no capítulo 3, o verso 7 e 8, Paulo vai declarar assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo também foi um homem de muitas conquistas. Mas Paulo encontrou o sentido real da vida. Ele encontrou uma alegria que não se explica, que não se acha nas coisas, mas se acha na pessoa de Jesus. Então ele diz assim: olha, Lindelau, tudo o que eu considerava aqui como ganho, como lucro, como valor, agora para mim eu considero perda pelo o conhecimento de Jesus, de uma pessoa. Quantas pessoas nesse mundo buscam saciedade em todas estas coisas terrenas que a gente conhece, que o dinheiro compra, que o prazer traz, e continuam insatisfeitas. E é assim comigo e com você. Porque sem a pessoa de Jesus nada faz sentido. A fama para Paulo não fazia sentido, o conhecimento, a sabedoria para ele não fazia sentido, o status social não fazia sentido, os bens materiais não faziam sentido mais, como antes, o que ele achava que aquilo era o valor, aquilo era o precioso, depois que ele conheceu Jesus. Jesus vira a nossa vida de ponta cabeça. Ele tira, ele muda a ordem da lógica humana. Ele mexe com as estruturas. Porque aquilo que o homem dá tanto valor antes de conhecê-lo fica inútil depois de conhecê-lo. Fica vazio sem ele. Porque a palavra vai dizer, o próprio Paulo diz, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação com Jesus. Podia ter muito ou podia ter pouco. Mas sem Jesus, o pouco é uma vida miserável, sem graça. Sem Jesus, o muito também é uma vida miserável e sem graça. Porque quanto mais se tem, vocês já ouviram o ditado das avós? Quanto mais se tem, mais se quer. Porque não consegue saciedade. Tem um carro do ano.
Antes de terminar o ano, já não tem mais prazer nele. Eu preciso trabalhar mais e comprar outro. Tem um celular tal. Ah, já não está mais fazendo sentido. Eu preciso de outro. Eu vou ser feliz quando eu tiver tal casa. Chega na casa, já quero outra coisa. Porque não há saciedade nestas coisas. Paulo vai dizer aí em Filipenses 3, no verso 8. Mais do que isso, eu considerei tudo por perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Quando Paulo conhece Jesus, ele entende que essas coisas se tornam perda. E aí Jesus, então, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A declaração em João 10, 10 é que Jesus veio trazer vida e vida abundante. Essa vida em Jesus é a vida que se saboreia, é a vida que tem sentido, é a vida que tem prazer, ainda que não se tenham coisas, ainda que não tenhamos toda a fama, todo o status, todo o sucesso almejado pelo mundo, porque Ele produz em nós saciedade, sentido de ser e de existir. E fora dele, não tem como desfrutarmos de todo o bem que ele nos dá, porque cada dia é um presente. Trabalhar e conquistar é um presente a ser celebrado. A saúde do nosso corpo é um presente a ser celebrado. Os amigos são presentes a serem celebrados. A família sentada ao redor da mesa, pão na mesa, é presente de Deus a ser celebrado. Mas tudo isso fica vazio sem o sentido real da pessoa de Jesus. Porque se torna rotina, não se dá valor. Quantas pessoas vivem o dia sem se aperceber da beleza da vida? Acorda e dorme numa rotina frenética, sem prazer, porque não prova o sabor da vida com consciência. E essa consciência, quem desperta em mim e em você, é o próprio Deus, Senhor da vida, que me deu o direito de existir, te deu o direito de existir. E quando nós estamos nele, nos movendo nele, vivendo nele, tudo tem sabor. Tudo tem sabor. Seja sentar na mesa e tomar um cafezinho com uma amiga. É prazeroso demais, tem sabor demais. Ouvir uma canção, observar a natureza, subir a um pódio, conquistar um diploma, tudo tem um sabor a mais. Porque a gente entende que nada é nosso, tudo é dele, tudo vem das mãos dele. E tudo que nós recebemos, a gente não segura mais com as mãos fechadas, é com as mãos abertas. Porque nada nos pertence, nem o próprio fôlego. É o entender que até esse fôlego que temos aqui é dele, veio dele, vai voltar para ele. Então a gente passa a ter um sentido da vida para além desse horizonte, verticalmente. Porque ela não para aqui, ela não acaba aqui, ela não se esgota aqui. Aqui é só um ensaio da vida. Eu gosto muito de uma canção que diz isso. Aqui é só um ensaio. Estamos só ensaiando, a vida vai começar ainda. Então, parar para pensar sobre isso é muito necessário, sabe por quê? Salomão, ele puxa todo esse gancho, ele traz todas esses questionamentos sobre o sentido da vida, porque toda vida em si, ela é tão valiosa que ela não pode ser desperdiçada. E quanto mais a gente entende sobre o autor da vida, quanto mais a gente o conhece, a gente vai entender o sentido pelo qual ele deu a cada um o direito de viver. E quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais longe nós vamos estar dessa compreensão. Então nós vamos viver mecanicamente tudo. É uma Maria vai com as outras sempre.
vai com a boiada. É assim que o povo está vivendo agora? Agora está na época disso, é isso que está em moda? Então vamos. Quem sabe isso nos preenche, mas nós discernimos a vida de outra forma, a partir da ótica do autor da vida. E eu queria pensar muito hoje com você nisso. A frustração na vida, sim, a dores, sim, a perda, sim, a choro, sim, a riso, a alegrias, a conquistas, a prazer, sim, tudo isso está no pacote chamado vida. Mas nós podemos desfrutar disso com uma consciência de eternidade, com uma consciência do dono, do autor. Por isso a vida do homem, ela é com propósito. Se nós não encontramos o propósito que está em Deus, nada vai fazer sentido mesmo para a existência. Então a nossa busca não deve ser por preenchimento de vida, mas sentido de vida. Por que eu existo? Ele me fez assim, ele me deu características únicas, próprias, e qual é o sentido que ele traz para a minha existência aqui? Glorificar. Como? Assim, do jeitinho que eu sou, assim, do jeitinho que você é, assim, no contexto onde eu estou, assim, no contexto onde você está. E a alegria e o prazer desta vida, nas mínimas coisas, mas, sobretudo, na mais profunda de todas elas, em estar em Deus, em existir e me mover nele. Porque estando em Deus e me movendo nele, as circunstâncias, independente, onde vou estar, como vou estar, minha conta bancária, saúde no meu corpo, independente disso, eu terei esperança, alegria e saciedade de vida nele. É isso que Paulo está dizendo, para morrer ou para viver é Jesus. O sentido é esse. E por que eu gostaria de pensar sobre isso com vocês? Isso está se perdendo cada vez mais. Até no meio dos que proclamam e dizem serem cristãos. O mundo está engolindo cada vez mais essa busca frenética pelas coisas. Nunca houve um tempo como o nosso, como essa geração que nós estamos vivendo. Claro que nunca houve, né? Cada geração vive algo específico. Mas eu digo no sentido dessa busca desesperada por coisas, ter, e não por ser. E o mundo quer engolir também a nossa fé, o entendimento daquilo que realmente tem sentido, que vem de Deus. E nós precisamos lutar contra isso diariamente. Diariamente. Porque senão nós também estaremos como a manada, vivendo assim, correndo atrás do vento, como Salomão diz. Então, hoje, que a minha vida e a sua vida possa estar centrada nesse propósito máximo do autor dela, que é viver e desfrutar, sim, da beleza de cada dia que ele nos dá, mas com a consciência de que aqui é só um ensaio, de que nós não somos seres terrenos, mas nós somos seres espirituais, criados para a eternidade. Amém? Amo vocês. Espero que isso traga sentido e mais prazer em cada detalhe da vida, hoje, para a sua vida e para a minha. Amém? Obrigada por me ouvirem nessa manhã. Meu Deus, o verdadeiro sentido da vida. Quem nunca, hein, Tanuri, parou para pensar, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? É nascer, crescer e morrer, e o que mais? Rogério tem uma frase que ele fala muito, né? Dos extremos, a ânsia de possuir, o tédio, a ânsia de conquistar e o tédio de possuir, né? Primeiro a gente corre atrás e depois vem aquele tédio, porque existe um verdadeiro sentido para a nossa vida e esse sentido é Jesus. E que a gente possa refletir, porque realmente é uma vida muito vazia. Mas como diz aí o sábio Salomão, ele já deu a conclusão. E a gente precisa
ter reverência para o Senhor, né? Buscar. Meu Deus, nos ensina. Nos ensina. Eita Deus! Obrigada, Tanuri, obrigada por estar aqui, obrigada por trazer essa clareza desse sentido do nascer e do morrer, porque quantas vezes a gente fica tão perdida, e quando lê Eclesiastes, então, a gente fala, meu Deus, mas é isso! O que que vai acontecer? Vai todo mundo, como dizia minha avó, para o mesmo buraco. Pai, o que vai ser de nós? Mas existe um sentido, por isso estamos aqui. É Jesus. Que a minha busca e a sua busca seja por Ele. Meu Deus, obrigada. Rosana Moreira, olha aqui para a gente finalizar, ora pela vida de Tanuri e pelas nossas vidas, que Papai tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor maravilhoso, obrigada, Deus, por essa palavra de ensinamento, com tanta clareza, tanta simplicidade, Pai. Usa, sim, essa mulher que nos engrandece, Pai, nessa quarta-feira estratégica. Esteja conosco, Deus, durante este dia, que essa palavra comece a ruminar, Deus, dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, amém. Obrigada, família, por estar aqui comigo em mais uma quarta estratégia. Obrigada, Pai, por nos dar essa clareza da vida e que o Senhor continue nos abençoando. Amanhã é quinta geração e eu convido você a estar aqui orando pelo seu irmão. Não esqueça aquele que faltou na janelinha de hoje. Ore pela vida dele também. Obrigada, meu presente Tanuri. Deus abençoe. Está sendo gravado e você pode compartilhar com o seu irmão mais uma quarta estratégia. Beijo no seu coração. Obrigada, Lila. Até amanhã.